Olá, bem-vindos ao espaço interativo da TV Senado. Aqui a gente leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje vai falar sobre reforma da Previdência, reajuste do Judiciário e redução da maioridade penal. E tem ainda os quadros Fala Cidadão e Jovem Senador. O Alô Senado começa agora. Vamos começar o Alô de hoje com a pergunta do Nicolas Trindade, de Bariri, São Paulo. Ele questiona que medida irá tomar o Senado com relação aos aumentos salariais propostos pelo Judiciário em um momento de tamanha crise. Nicolas, quem responde a sua pergunta é o senador Randolfo Rodrigues. A medida tem que ser, Nicolas, votar contra aqui no Senado. Impedir que qualquer tipo de reajuste em um momento de austeridade e de crise como este seja aprovado. Essa é a medida que se espera, nossa e de qualquer outro senador. A próxima pergunta é do Valdenir Vasconcelos, da cidade de Jundiaí, em São Paulo. Ele afirma que os senadores só aprovam leis que beneficiam a eles mesmos e que prejudicam a população. E questiona se vale a pena ter parlamentares assim. Levamos sua crítica ao senador Ivo Cassol. Valdenir, olha o que ele tem a dizer. Valdenir, eu vou ser muito prático mais uma vez. Eu quero dizer que não é todos. E quando eu souber que tem alguém que está legislando por causa própria, eu não vou admitir. O Senado está aqui para fazer projetos de lei que beneficiem a todos, o brasileiro em geral. A reforma da Previdência é o tema do quadro Fala Cidadão. Confira. Ana Amélia Lemos, uma pergunta. O que a senhora pensa sobre a reforma da Previdência? Qual é o seu entendimento? O meu entendimento é que a reforma da Previdência ela tem que ser feita sim, mas com algumas mudanças. Por quê? Porque aqueles que ganham muito têm que se regularizar e aquele que ganha pouco tem que ver o que vai mudar. Então a minha pergunta fica, no seu entendimento, o que a senhora pensa sobre a reforma da Previdência? Tá, então eu acho que ela tem que ser aprovada, tem que ser feita, mas talvez não da maneira que está. Eu agradeço, meu nome é Valdenir Martins, sou do município de Parobé, Rio Grande do Sul, região metropolitana da Grande Porto Alegre. A questão do regime geral da Previdência, que os assalariados que trabalham acabarão daqui a 5 ou 10 anos recebendo o equivalente apenas a um salário mínimo, mesmo que tenham ao longo do tempo contribuído para ter uma aposentadoria de 5 ou mais salários mínimos. Então, nós temos que tratar do andar de cima, como se diz, e não do andar de baixo, que já recebe muito pouco. Quero também, Valdenir, chamar a atenção sobre um outro aspecto. O Rio Grande do Sul é um estado agrícola e a agricultura familiar é muito forte. Na Constituição de 88, alguns benefícios foram dados aos agricultores familiares, como forma de estimulá-los a permanecer na área rural e evitar o êxodo de quem sai do campo para inchaço da cidade. Pois esses produtores agora correm o risco de perder aqueles benefícios. Tenho reafirmado a minha posição junto ao presidente da FETAG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Carlos Joel da Silva, que sou francamente contrária à retirada desses benefícios e, portanto, nós vamos tratar dessa matéria dessa forma. Não apoiarei nenhuma medida que venha prejudicar os agricultores familiares do meu estado e também do Brasil. Portanto, essa matéria para mim precisa ser debatida em 2019, depois da eleição do presidente da República pelo voto direto em 2018. Portanto, esse é o meu posicionamento, meu caro Valdenir, e parabéns pela sua pergunta. E a reforma da Previdência continua em pauta hoje. É que recebemos uma sugestão direto de Paulo Afonso, na Bahia. O João Damasceno propõe que o senador Cássio Cunha Lima apresente um projeto de lei para igualar as regras para a aposentadoria de todos os políticos, ministros, governadores e prefeitos, inclusive o presidente da República, as dos trabalhadores brasileiros. João, olha o que o senador tem a dizer. João Damasceno, a sua pergunta é muito importante porque serve para esclarecer alguns pontos. O presidente da República, por exemplo, não tem aposentadoria especial pelo fato de ter sido presidente da República. O sistema dos parlamentares foi modificado já há algum tempo, mas é o ideal sim que possamos caminhar para um regime único, onde trabalhadores, empresários, políticos, não políticos possam estar dentro do sistema único. Mas algumas mudanças já foram feitas e outras são necessárias para aprimorar a Previdência Pública do Brasil.
Agora é hora da pergunta do jovem senador. E o de hoje traz uma reflexão sobre a política. Eu sou Felipe Klovaski, jovem senador de Santa Catarina, resido em Pomerode. Também faço parte do Grêmio Estudantil e do movimento com os estudantes e com a população na nossa cidade. E conversando com os amigos, com os vizinhos e com as pessoas na rua, vejo que muitas pessoas dizem que não se sentem representadas pelas notícias que aparecem de políticos e de pessoas que representam a população das notícias que saem na mídia. Muitas pessoas, atualmente, estão descrentes na política e pesquisadores também revelam isso. Então, os senadores e senadoras, pergunto a vocês, de que forma vocês podem agir para a gente construir uma nova visão da política, da população e ela poder se sentir representada por todos e todas? Ô Felipe, a sua descrença é a nossa descrença também, no atual momento que nós estamos vivendo na política brasileira. A grande verdade é que o Brasil passa por uma grande transição, uma transformação, tanto na política, quanto na economia, quanto nas áreas sociais. Agora, é preciso entender que a política é a única forma de garantir as transformações sociais que nós tanto desejamos para o Brasil. Acreditar na política é acreditar no futuro do Brasil. E muitas vezes, se as coisas estão muito ruins, é pela omissão dos bons. Portanto, nós não podemos ter esse descrédito definitivo, nós precisamos acreditar, ter fé, perseverar, sabendo que nós precisamos escolher bem os nossos representantes para que eles possam fazer jus às nossas necessidades e que nós possamos juntos construir um novo Brasil, construir um novo Estado com mais qualidade de vida, com mais prosperidade, onde todas as pessoas possam ser mais felizes e encontrar efetivamente o seu caminho. O tema da audiência pública de hoje é polêmico: redução da maioridade penal. O Guilherme Costa, sob supervisão da nossa equipe, foi conferir o que pensam os senadores a respeito do assunto. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um novo requerimento para debater a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Eu conversei com alguns senadores aqui da CDH para saber o que eles acham a respeito desse tema polêmico. O senador João Capiberibe é um dos membros da Comissão de Direitos Humanos e eu queria saber do senhor, senador, qual a importância desse debate aqui no Senado? Olha, a gente precisa esclarecer à sociedade que esse debate é uma clara demonstração da incompetência do Congresso Nacional, do Estado brasileiro, de assistir às nossas crianças. Como não pode assisti-la com educação de qualidade, colocando a criança o dia todo na escola, não garante creche. Então, o que é que o Estado faz? O que é que a representação política faz? Traz um debate para desviar a atenção, para dizer que estão fazendo alguma coisa. Não é possível, não é aceitável reduzir a maioridade penal. Criança é criança e pensa como criança. Nós não podemos punir criança como se adulto fosse. Porque outros países fazem isso. Mas o nosso país não pode fazer, porque nunca na história do nosso país assistiu às nossas crianças para que as permitisse crescer de uma maneira tranquila e com um futuro garantido. Esse é o problema. Senadora Regina Souza é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Senadora, é importante esse debate novamente aqui no Senado? Certamente. Esse é um tema que é muito polêmico, né? Não há acordo sobre ele. Muitos segmentos da sociedade são a favor, outros são contra. A sociedade brasileira como um todo, né? Eu falo não organizada em entidades, ele geralmente é a favor pela violência que está sofrendo, não é pelo conteúdo em si, porque não é a idade que faz a delinquência, não é. Então não adianta, você baixa para 16, o menino faz delinquência com 10, e aí? Vai baixar para 10? Vai prender menino de 10 anos junto com adulto? Então não é
essa questão daí, não é a questão da idade, é a questão de políticas de Estado para esse setor. O que nós precisamos é ter um projeto que englobe todos os poderes dispostos a resolver a questão. Porque eu já tive 16 anos. 16 anos e 18 anos faz pouca diferença. Então, se a gente resolver diminuir a idade penal de 18 para 16, vai fazer diferença? Vai mudar alguma coisa? Não vai. Simplesmente vai dizer o seguinte, nós fizeram alguma coisa, mas na raiz do problema não vai ter efeito algum. Por isso que eu defendo que, se os três esferas, se os poderes se reunirem, judiciário, legislativo, executivos, os três poderes resolverem fazer um grande projeto junto, para que haja uma legislação, para que possa ser separado de acordo com a gradação dos crimes, aí sim, nós vamos começar a analisar o crime cometido. E para você, as leis devem ser mais rigorosas com os menores infratores ou são as medidas cautelares que devem ser revistas? Dê sua opinião no portal E-Cidadania. O endereço é www.senado.leg.br/ecidadania, tudo junto. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem para a gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número é 61 999661616. Mas atenção, nosso WhatsApp é só para receber perguntas para os senadores, tá bom, pessoal? Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!